Então, senhoras e senhores, esse é um novo programa aqui dentro do podcast Apartamento 406, que a gente está chamando de Independência ou Corte, que a gente vai entrevistar alguns diretores do cinema independente. E hoje, o primeiro aqui, vamos falar com o Vinícius Daza. Primeiro eu vou contar uma historinha, como é que a gente chegou no Independência ou Corte. Eu tava numa lançamento de um média-metragem de um cara aí, e ele comentou que ele chamou vários portais de cinema, de séries, etc. E poucos aceitaram. Entre eles, eu e mais um ou outro. Esse cara era o Vinícius Daza e o filme era o Sinfonia número 7. E aí, Vinícius, queria que você fizesse primeiro uma apresentaçãozinha de você. Você fez cinema, você fez teatro, como é que foi? Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou Vinícius Daza. Bom, cara, exatamente. Nos conhecemos dessa maneira, com a cabine independente, foi bem legal. Agradeço muito por vocês estarem presentes na cabine do Sinfonia número 7, foi um dia bem bacana. Eu comecei na arte desde os meus 14 anos, eu comecei com teatro. Eu fazia parte de um coletivo independente de teatro, um grupo Dor de Cabeça, que hoje não existe mais, porém era um grupo de teatro para crianças. E lá naquele grupo de teatro comunitário, você ajudava com uma quantia muito baixa por mês para eles se manterem só. Eu me senti abraçado, foi o primeiro lugar que eu me senti assim, de fato, me encontrei. E desde então eu tô aí na luta, passei por muita coisa, comecei com foto de casamento, eventos em geral, né, infantil e tudo mais, porque quando você começa a querer ingressar na área do audiovisual, é muito difícil você fazer parte diretamente pro cinema, ir direto pro cinema. Então eu comecei com evento aqui, evento ali, fui ganhando minha grama como freelancer, até que não deu certo a princípio, fui querer trabalhar com cinema, rodei, tive que ir trabalhar em corretora de seguro por 2 anos, trabalhei lá, juntei minha graninha para comprar os equipamentos básicos, juntei uma galera, começamos com um coletivo independente, e aí desde lá são 2 anos de história, então eu tô aí no cinema já faz uns anos, e aí estamos na luta, né, todo dia tapa na cara ao acordar, com o cinema independente é sempre uma loucura, pandemia agora, então muita doideira, mas estou aqui para isso, cineasta, produtor independente, para bater um papo com vocês. Então, sim, você tem um coletivo ou você tem uma produtora? Qual o caminho que você seguiu? Hoje nós somos uma produtora independente, mas a gente abriga Certo. bastante gente, então a gente é uma produtora independente de cinema, né? Mas a gente abraça muita gente, então a gente direto se chama de coletivo e tudo mais, porque assim, uma pessoa estando lá, você pode fazer parte, se você vir entrar em contato, você pode fazer parte, enfim, assim vai. E vocês estão tentando mandar seus projetos para frente através de edital? Como é que vocês estão fazendo? A gente trabalha de forma totalmente independente, sem que a gente tem conhecimento dos editais, tem conhecimento de tudo. No momento, a gente tem tentado levantar grana através de patrocínio de uma maneira diferente de fazer uma captação de recursos. Então, é apostar em quem está com vontade de ter aparição, em quem tem vontade de fato, aparecer no mercado. Edital é uma coisa que a gente olha, é muito complicado, muita gente vê, muita gente concorrendo, as leis de incentivos têm muitas burocracias, então é muito complicado, você tem que conhecer uma pessoa aqui, outra ali, para as coisas andarem. Então a gente faz o quê? Hoje a gente corre atrás do nosso. Então a gente faz uma pré-produção de uns 6 meses, onde a galera trabalha. Muita gente, além de trabalhar na produtora, trabalha com outras coisas para complementar a renda. Então a gente, quando vai juntar grana para um filme, já chegamos a vender brigadeiro, fazemos de tudo, né? Então o corre atrás do nosso. Então a gente paga nossos próprios filmes hoje. Interessante, É, interessante. Legal esse caminho. o primeiro coletivo que você participou foi a Legião do Vazio, agora é a Casa 1895. Como é que é? Explica pra gente. Exatamente. Primeiro eu comecei lá no primeiro coletivo independente que eu fiz parte foi o Grupo Dor de Cabeça lá em 2013, mas hoje há uns 2 anos atrás eu comecei com a Legião do Vazio, comecei um coletivo independente de cinema, onde a gente produzia cinema independente, e aí o tempo foi passando e há mais ou menos 7 meses a gente se encontrou. Não, agora já estamos quase em agosto agora. Então, 8, 9 meses já que a gente se juntou com... Os coletivos se encontraram de cinema independente, a gente juntou. Legião do Vazio com a Foco Filmes fizeram uma união, né? E eles acabaram virando a Casa 1895, a produtora independente que eu faço parte hoje. Mas a Legião do Vazio se fundou com umas 2, 3 pessoas lá atrás, fizeram um coletivo de 20 pessoas, fizeram bastante curtinhas legais. Alguns foram para festivais, outros foram simplesmente para o YouTube. E hoje
depois de muito tempo, se encontrou com a Foco Filmes, quase um ano e meio depois, se encontrou com a Foco Filmes, que era uma produtora independente só de mulheres. E acabou que a gente fez uma união bem bacana. E aí surgiu a Casa 1895 hoje, com quase 25 pessoas. Entra e sai gente o tempo inteiro, porque é independente, então é uma parada às vezes que acaba sendo instável, mas estamos aí na luta, né? Massa, é isso aí mesmo. 1895 é referência à criação do cinema, o ano dos irmãos Lumière lá? É isso? Sim. 1895 é criação direta, referência direta ao nascimento de fato do cinema, né? Então, sobre a Sinfonia número 7, como é que foi a ideia inicial como é que foi a pré-produção, como é que vocês viabilizaram esse projeto? Então, Sinfonia número 7, ele era a ideia de um curta-metragem bem legal com a galera da Legião do Vazio. Tinha sentado eu e o roteirista Guilherme Pedroso, e a gente sentou e a gente tinha algumas ideias no papel. Eu falei, pô, tenho essa ideia aqui que eu gostaria muito de juntar uma questão de bandidos que têm codinomes de deuses que dessem uma ligação interessante entre eles, que na verdade representasse meio que um inferno. E aí a gente olhou e falou, nossa, que loucura. Aí eu falei, deixa eu canalizar um pouco, né, que às vezes a gente acaba tendo uma ideia muito abrangente. Sentou eu, o Guilherme Pedroso e o Caio Coppola, que é um dos atores do filme, e falamos, bora tentar ajeitar, afinar as pontas. Aí nesse caminho a gente fomos, muita dor, pra sair um roteiro às vezes dói, viu? Pra sair um roteiro, você tem que suar muito. Eu vejo muita gente chegando e falando, puta, tive essa ideia do nada, já fiz um roteiro, já saiu perfeito. Eu falo, nossa, cara, o cara é um gênio, parabéns. Porque por aqui sempre dói, sempre é suado sair um roteiro, então é uma luta constante. Aí sentei com o Guilherme Pedroso, Caio Coppola que ia pegar o protagonista no começo, e ele falou, nossa, deixa eu fazer esse outro personagem, acabou pegando o Loki, e a gente falou, nossa, olhamos os atores interpretando possíveis atores, fizemos um casting, e a gente falou, cara, eu acho que se a gente chegar e com a ideia pra esse canto aqui, a gente consegue chegar em um lugar legal. Sentei na mesa e virei algumas madrugadas escrevendo algumas coisas, dei na mão do Guilherme Pedroso e falei, dá os nós, porque eu adoro fazer roteiros com ponta solta, né? Então, às vezes eu solto uma ponta aqui no meio de um diálogo, e aí eu falo, nossa, nada a ver, e aí o Guilherme vai lá, aponta, deixa fino. A gente afinou o roteiro, e aí eu cheguei à conclusão que eu queria que não fosse algo somente algo bonito de se ver, algo com uma fotografia espetacular. Eu queria que fosse algo que às vezes te lembrasse um VHS antigo, uma parada que você olha e fala, nossa, esse filme tava tipo empoeirado aqui na prateleira de uma locadora, e aí e você vai lá e de repente fala, nossa, deixa eu pegar esse filme aqui, vai que é interessante. Essa era a sensação que eu queria causar. E a gente falou com os atores, sentamos, fizemos 8 ensaios, 8, 10 ensaios, mas enfim, foram alguns tratamentos de roteiro aí, e para viabilizar o projeto, a gente fez vendas, a gente saiu fazendo vendas na rua de algumas rifas com o que a gente tinha, mas assim, a gente pensa que hoje rifa e brigadeiro, essas paradas assim que a galera fala, você tá sem dinheiro, vai atrás disso, vende isso daqui que dá certo. Às vezes não dá tão certo, cara, e aí você não tem a grana necessária pra fazer o filme. Então eu fui e fiz 2 freelas, assim, consegui pegar um casamento, fiz um casamento, puta, saí correndo, tipo, fiz o casamento, entreguei as fotos, saí correndo do dia que recebi a grana, já coloquei na conta, assim, da conta da produtora, onde a gente ia colocar ali enfim, os fundos do projeto, falei, tem isso aqui, vamos disponibilizar isso aqui. A gente conseguiu juntar R$1.000 e a gente falou, velho, vamos fazer uma parada independente pra caralho, assim, vamos chegar e sentar e ver o que a gente consegue fazer com isso. Aí a ideia era fazer um curta. Aí a gente falou, bora fazer esse curta de 30 minutos, com isso aqui o roteiro tinha 24 páginas. E aí acabou que virou um média, porque entrou mais história, e foi mais coisa, a gente falou, velho, eu vou tentar fazer um média, porque média é uma parada que não tem muita representatividade. O média-metragem é muito difícil de você ver. É sempre um curto ou um longa. E ele acaba que ele fica nesse limbo aí do média. Mas a gente queria fazer, vamos trazer. É uma proposta diferente. E aí acabou que ele aconteceu. Então, na verdade, vocês aumentaram o roteiro, não seguiram exatamente o roteiro. Foram criando cenas na hora, ou não? Os diálogos na hora, essas coisas. Olha, pra ser bem honesto, a gente seguiu bem ali o roteiro, mas tinha coisas que na hora a gente afinou. Então, surge um improviso aqui, outro ali. A Rebeca Knopf, que fez a Ares no filme, ela tava possuída, cara. Ela tava possuída. Tava, deu pra perceber. Era um pecado de chegar e falar pra ela, não, Rebeca, não faz isso. E ela ela é uma atriz excepcional, ela segue muito bem a linha do roteiro, mas ela dá um improviso show de bola, assim. Então, algumas coisas saíram ali na hora. E a minha direção no curta também, ela acabou que, normalmente a gente pega e fala, cada 1 minuto, uma página. Eu dobrei, eu fazia, tipo, cada 2 minutos saía uma página de roteiro.
Então, acabou que ficou com... Criou-se algumas coisas na hora, outras criaram... A primeira versão do roteiro era 20 páginas, aí conversei com um dos ensaios, o Caio Coppola chegou, que fez o Loki, chegou e falou, porra, velho, eu tô querendo fazer alguma parada nesse final, tô me sentindo muito calado. E eu falei, tenho que pegar e tentar criar alguma coisa. Sentei com ele, falei, vai testando, joguei um monólogo na mão dele, ele fez, eu falei, é isso, é assim que acaba o filme. Então, algumas coisas surgem ao longo do processo, né? Entendi. Quer perguntar alguma coisa, Felipe? Você falou sobre rifa, vender brigadeiro e tal. Uma das ideias que eu tive para fazer esse programa dentro do Apartamento 406 é justamente dar um espaço para a galera independente trazer os projetos aqui e divulgar. Por exemplo, se você tiver um próximo projeto, um Catarse, algum financiamento coletivo, volta aqui, troca ideia com a gente, ou a gente posta lá no Instagram e tal. Essa é a ideia do Independência ou Corte. Show de bola demais. Deixa eu perguntar uma coisa. Em relação à vida do filme, você acha que foi mais interessante realmente fazer o média? Ou você acha que poderia ter uma vida mais longa, ou espaços para exibição maiores, se fosse um curta? Olha, sendo bem honesto contigo... Então, sendo bem honesto contigo, eu acredito que transformar ele em um média, deixar ele como média, foi um sacrifício em relação à carreira de festivais, em relação à questão de exibição do filme, a questão de chamar atenção com o filme. Tudo isso foi um desafio, porque média de verdade é um limbo. Não tem espaço, né? Não tem espaço. É complicado. Não tem espaço nenhum. Culturalmente, a galera não consome média-metragem, então é muito difícil. Você não abre uma Netflix e tem lá um média. Tem curta ou série, ou enfim. Com essa minutagem, normalmente é uma série de 48 minutos. É uma série, é um episódio de série. Na verdade, quase virou um longa, né? Se você parar pra pensar, quase virou um longa. Exatamente. Isso foi um medo meu, porque eu trato longas, eu dirigi já 14 curtas e um média com sinfonia, né? E eu me preparo bastante pra quando vir um longa, eu não quero fazer um longa por fazer um longa. Longa pra mim é sagrado. Então, quando vir um longa-metragem, tem que ser aquele longa-metragem que bate com força na porta. Então, quando eu olhei, eu falei, poxa, vamos se ajustar aí, porque o primeiro corte dele deu 1h10 de sinfonia. A gente teve que reduzir mais 20 minutos, assim. Tá, então você quis fugir do longa. A impressão é essa. Eu quis trazer ele pro média mesmo. Eu quis trazer ele pro média. Até porque eu falei, eu quero testar um formato para YouTube também. Porque a minha ideia era testar um formato pro YouTube, porque a gente não vê produção nacional com uma qualidade tão bacana no YouTube. Tem muita coisa legal lá de curta e etc. Longas, tem muita coisa bacana, mas não é recorrente. Às vezes os curtas que tem lá são muito antigos, ou de uma galera muito amadora que tá começando agora, que não é ruim, é um espaço para começar e é legal, mas que tá começando muito agora, então os aspectos técnicos às vezes falta alguma coisinha. É normal, mas em relação ao filme, eu quis deixar ele um média-metragem justamente porque eu queria testar esse espaço, testar esse formato. Além de tudo, Sinfonia número 7, ele é um filme que eu pretendo vender ele como um longa mais pra frente, né? Então ele é um longa que tá aqui, né, nos conformes da documentação, pra gente tentar vender o Sinfonia como longa mais pra frente. Então a gente fez isso pra testar e falar, bom, beleza, eu tenho esse material, tenho isso daqui agora, talvez mais pra frente possa vir a desenvolver algo a mais. Porém, em questão de carreira de festival, é muito difícil achar um espaço pra média, não tem quase nada, é tipo um festival ou outro que você aceita média-metragem, a maioria é curta e longa. Então, ou você vai acabar perdendo espaço em questão de festival, ou você vai, tipo, testar formato. Foi o que eu fiz. O meu foi um teste. Mas se você procura carreira de festival, se você procura lugares para exibir o seu filme, ter uma rentabilidade maior com filme, média-metragem, às vezes pode ser um tiro no pé. Eu lembro que na cabine ali você citou que estava concorrendo a um prêmio, se eu não me engano. E como é que rolou esse prêmio? Como é que foi? Conta aí pra gente. Então, ele acabou concorrendo, sim, a melhor fotografia no Global Indian. Ele concorreu a melhor fotografia. Enfim, acabou que não rolou o evento presencialmente porque enfim, pandemia cancelou todos os eventos, acabou que foi cancelado também, né? Ele concorreu, mas ele não chegou a ganhar. Ele não chegou a ganhar como, enfim, fotografia de melhor média. Mas já foi bacana a indicação, só por ter a indicação já foi legal. Sim, claro.
E deixa eu perguntar uma coisa em relação ao filme em si. A divisão dos atos tem algum motivo? Os nomes? Eu fui pesquisar a história dos povos da Grécia, da Turquia, da Ásia Menor ali. Sim. Tem algum motivo? Então, é bem legal, na verdade, essa história. Esse roteiro ele envolveu muita pesquisa. Algumas coisas, inclusive, até a última semana, para jogar ele pro YouTube, a gente tinha mexido ainda. Por exemplo, o Felipe provavelmente viu coisas que ele não viu nessa versão que foi pro YouTube. Porque tem muita coisa que a gente mudou assim de última hora, trilha sonora e etc. A gente acabou encaixando pro final. Mas isso é uma coisa que eu quis manter desde sempre, a divisão em 7 atos e utilizando os 7 módulos gregos, né? Que tem a ver diretamente com os módulos gregos, eles são a base da criação musical. E por ser uma sinfonia número 7, a gente quis utilizar eles. E aí não vou me aprofundar muito aqui, mas enfim, cada módulo grego significa, os módulos gregos significam algo, eles significam algo, então um significa intensidade e outro significa tristeza, enfim. Eu adorei porque pra mim, eles tinham que significar aquilo que o ato estava querendo contar, entende? Então, além de ele ser quase que uma peça, que muitas peças são divididas por atos, eu desde sempre fui muito do teatro, então eu sempre escrevi coisas assim meio que baseadas em atos, né? Meio que em capítulos, enfim, para quem lê livros. E aí eu quis dividir ele em atos por conta disso. Para mim, a maneira com que o modo tocava, a música tocava, os atos iam rodando. Uhum. E assim vai, né? Até chegar no ato 7 final, que é o Lócrio, que ainda assim é o momento que o Loki justamente se delicia, se degusta ali do momento no filme. Então, ele é um estudo musical. A composição narrativa dos atos, eles são um estudo musical e da criação da música, né? Óbvio que, música existe em todos os povos, desde sempre, em todos os lugares, mas aqui, falando diretamente da Grécia, porque é onde a gente tem mais acesso ao conhecimento aqui no Ocidente hoje em dia, né? Interessante. Não tinha pensado por esse lado. E os nomes dos personagens? Tem alguma coisa a ver com a personalidade de cada um, com a história de cada um? Ou foi tipo uma coisa mais cães de aluguel que você decidiu jogar ali um codinome para cada um? Essa pergunta é muito bacana. Então, na verdade, os nomes eles são de extrema importância para a história. Eles não são simplesmente codinomes, né? A princípio, eu queria trazer nomes que representassem de fato os personagens e as motivações dele, além de tudo. Em breve vai estar saindo no canal do YouTube da produtora uma série sobre o Sinfonia número 7 e ele fala um pouco sobre essa questão dos nomes. Mas falando aqui diretamente com vocês, os nomes eles têm importância fundamental na história porque cada nome de Deus, cada um dos deuses que está representado, ou enfim, cada criatura, cada entidade que está ali representada, eles são nomes que dizem justamente como a história do personagem vai decorrer ao longo do filme. Então a Kali, ela é uma deusa que ela carrega no seu pescoço 50 crânios, ela carrega 50 crânios de, enfim, pessoas, o que seja. E no filme ela mata de fato 49 pessoas. E aí você pode fazer ligações muito bacanas entre as motivações da deusa e a motivação dela no filme. Quando a gente for parar para explorar isso num longa-metragem, isso vai ser muito mais abrangente, obviamente, né? Mas no média, se você parar e fazer essas ligações e tentar entender o que é cada nome, eu acho que na hora você faz uma conexão com o personagem. O Munin é o nome de um dos corvos de Odin, então tem Emmett, que é uma criatura da mitologia egípcia, tem o Anhangá, que é da nossa mitologia tupi aqui, né? Então tem muita coisa bacana, tem muita coisa que se você parar pra analisar, a própria Ares, cara, tipo, a Ares digamos que enfim, não vou falar o que ela é de fato, vou deixar em aberto, mas você fica, isso aí é uma mulher, isso é um cara, o que é isso? O que é essa presença, sabe? Interessante, brincar até com a sexualidade, o gênero, legal. Exatamente, porque a gente vê o Ares, o deus da guerra, sempre representado como o gigantesco, musculoso, que gira fogo com as mãos, enfim. E assim vai. Interessante. O Média já está disponível para o público? Como é que tá? Ele está disponível no YouTube da Casa 1895. É só você colocar no YouTube Casa 1895, você já vai achar. Ele está disponível para quem quiser assistir o Média. E, enfim, todo mundo que quiser, livre, totalmente de graça, só você ir lá assistir, deixar um comentário se curtir. Se não curtir também, deixa um comentário. Tudo é legal pra gente debater. Sim. Então eu vou pegar o link depois e deixar na publicação, no nosso blog lá, junto com o episódio, vou colocar lá no link. Show. Eu vi que tá na Amazon também. Eu vi que tinha até para comprar o filme, alugar o filme.
Vocês chegaram a fazer isso, né? Ou não? Sim, na verdade você pode. Na Amazon Prime não, mas você pode alugar, você pode pegar. Enfim, agora que ele tá de graça no YouTube, ninguém vai Não, pagar sim. lá pra alugar Mas o filme, mas ele tá em algumas plataformas, sim. Ele tá disponível na plataforma de compra da Amazon para alguns materiais extras. Ele tá disponível, as trilhas sonoras dele tá disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, tudo que tiver, tá disponível lá também. interessante. E em relação à referência cinematográfica, assim, é impossível não pensar no Tarantino, né? Mas você realmente foi atrás disso ou foi involuntário? Eu acho que, assim, normalmente quando as pessoas falam que esse filme lembra algo do Tarantino, eu me sinto lisonjeado, é uma referência muito bacana, porra, o cara realmente é um absurdo, um ótimo diretor, mas o filme em si, eu acho que o Tarantino, ele criou um gênero, né, então ele explorou tão bem o gênero da construção dele, que é essa criação de diálogo, esses personagens, eles estarem em algum local, que hoje, algo que seja parecido, realmente lembra ele imediatamente. Oito Odiados, Cães de Aluguel sempre estiveram presentes na minha vida cinematográfica em si. Então, crescer assistindo alguns filmes do Tarantino, obviamente, ele está como referência para mim na questão de vida, de como diretor mesmo, eu admiro muito a maneira como ele conta suas histórias. Mas eu tive outras referências para esse filme, em questão de referências cinematográficas para ele. Algumas como Scorsese, eu amo a cinematografia do Scorsese, mas assim, Glauber Rocha, Walter Hugo Cury, que são brasileiros, estão ali na referência do filme. Cara, muita coisa eu olho, assisto e falo, porra, acho que poderia funcionar legal assim. E de longe, muitas histórias que eu acho que desde sempre eu acompanho muitas histórias fantasiosas e que se desvinculam muito da realidade, mas ao mesmo tempo eu quero falar muito sobre a vida, sobre a nossa realidade através delas. Então, para mim, quanto mais longe eu conseguir chegar, melhor. Mas de longe, para mim, um gênero que, poxa, com certeza foi referência para mim, dois maiores gêneros da minha vida, e para esse filme eles não faltam nenhuma, são o noir e o western, né? O gênero de faroeste, bang bang, e o gênero noir, investigativo. Eles estão sempre presentes na minha obra e com certeza fizeram parte para a criação da direção desse filme, né? Do Sinfonia. Vou fazer mais uma pergunta, Felipe. Em relação à parte do jogo de cartas em si, eu fiquei esperando que tivesse uma parte mais relacionada em si ao jogo, e de repente ficou meio que secundário ali. Será que no longa vai ter mais isso? Bom, a respeito das cartas no filme, eu acho que é algo que faltou, sim, explorar um pouco mais, é uma vontade que eu tinha, era explorar mais as cartas, a simbologia delas, o que elas significam, principalmente sobre como a gente dá mais atenção, muitas vezes, pra dama, pro rei, e às vezes a gente esquece do ás. É algo que eu acho muito, muito bacana, a simbologia das cartas, o porquê da Ares sempre carregar uma mala cheia de cartas, ela fala lá que você pode aprender muito sobre alguém apenas jogando um jogo de cartas, isso é muito interessante, é algo que eu queria muito desenvolver mais. Existe um prólogo, um roteiro, em uma das versões do roteiro, sobre que ele fala sobre a importância do ás num jogo de truco, que é um jogo muito brasileiro, que o 3 é uma das cartas muito mais importantes muitas vezes. Então, com certeza, se a gente tiver a oportunidade de concretizar esse longa, algo que vai vir a ser explorado é a importância das cartas, sem dúvida alguma. Interessante. Se eu não me engano, você assina a fotografia, né? Como é que foi a experiência de dirigir e assinar a fotografia? Sim, então, da maioria dos meus filmes, eu sinto que eu ainda não encontrei um diretor de fotografia que eu olho e eu falo, porra, esse é o meu diretor de fotografia. Eu tô sempre trabalhando com diretor de fotografia diferentes, trabalhando bastante com diversos diretores, com cinematógrafos mesmo, né? Mas principalmente nos meus filmes autorais, eu gosto bastante de ter uma fotografia bem... Eu acho que, querendo ou não, eu tenho muito do cinema hollywoodiano enraizado, né? Acho que muita gente tem, a maioria dos cineastas de hoje tem. Cara, a fotografia desse filme foi um desafio maluco, sempre dirigir, fazer a fotografia,
trabalhar na arte, trabalhar com ator, ao mesmo tempo você tem que estar falando com o operador de câmera sempre, é uma correria absurda. Mas algo que eu quis deixar sempre muito, muito bem estabelecido nesse curta é que eu queria que ele fosse algo que parecesse estragado, ao mesmo tempo que você olha e fala, não, cara, tem uma puta qualidade técnica ali. Você olha e você fala, caralho, tem um desenvolvimento técnico de composição, de como as imagens se formam, muito bacana mesmo. Teve um dos planos em específico do filme, quando a Ares pede pra ir no banheiro, eu queria muito que a Emmett apontasse entre os braços da Ares. E acabou que funcionou, e eu falei, cara, que sorte. Funcionou de primeira. E a gente, na hora de desenvolver a fotografia de um filme independente, muitas vezes a gente acaba que opta só por planos sequências, por planos que a gente consiga fazer de maneira mais rápida, de uma câmera na mão. E esse filme não, esse filme eu quis fazer algo usar bastante do tripé, usar bastante da câmera parada, enfim, câmera na mão só nos momentos de desestabilizar, que o clima tá meio desestabilizado, e é muito louco, porque, enfim, a gente tem que trabalhar como diretor de fotografia, e falar com o operador, e falar com os atores e dirigir, então é uma coisa meio maluca, mas na minha fotografia, eu amo utilizar a questão de luz e sombra, então pra mim, principalmente como eu falei pra vocês agora há pouco, a questão do cinema noir, pra mim uma das coisas que eu mais gosto, é extremamente fundamental nos meus filmes, é brincar com a questão de luz e sombra e de como elas podem desenhar uma cena. Interessante. A fotografia toda, a iluminação do filme todo, praticamente, mesmo as externas, elas conversam muito bem, não chega a destoar muito, dá para ver uma preocupação grande com isso durante o filme todo. Você filmou com o quê? Com que equipamento? A gente rodou esse filme com uma câmera. Ela não chegava a ser uma câmera assim que você vê sendo utilizada no cinema, ela ainda era uma DSLR, que é a Sony A7 III. Eu peguei a A7 III porque na época eu falei, poxa, essa câmera ela tá valendo muito a pena em questão de valor de aluguel e em questão de o que eu posso fazer com Versatilidade. Quão versátil ela. Exatamente. O quão versátil era a câmera. Eu acho que tinha bastante opções com ela. Tinha como trabalhar bastante em questão de cor e até mesmo de composição, com a questão dela ser cropada, mas ela ainda tem um sensor bacana. Então eu utilizei a Sony A7 III e o curta inteiro foi rodado com uma 50mm. A da Sony também. Eu opto muito por trabalhar com lentes fixas. Eu acho que cinema, eu gosto de ver o cinema através das lentes fixas. Então, 50mm, 35. Acabei de rodar um filme agora que foi totalmente em 35mm. Eu adoro lentes de zoom, mas eu acho que elas têm que ser utilizadas em determinados momentos corretos. Você tem que saber utilizar uma lente de zoom muito bem. Então, um dos meus planos favoritos do cinema, assim, é o Vertigo. E eu não pude fazer nenhum Vertigo com a 50mm mais da Sony A7 III, porque não tinha opção de zoom nem nada, então era complicado e tudo mais. Porém, eu acho que ela rendeu muito bem, então eu adoro essa fotografia mais classuda de tripé e uma lente fixa, e é isso que tá tendo de opção. Então, eu me preocupei muito com isso, e eu acho que é uma coisa que eu me preocupo muito em todos os filmes, em como juntar muito essa questão do clássico com o moderno. Entendi, legal. Teve alguns planos que começava com a imagem desfocada, aí você ia pro foco. É lógico que eu imagino que foi intencional. Sim. Olha, tem muita coisa que foi muita coisa foi super intencional, em questão da iluminação também, tipo, você vê alguns planos e você fala, caraca, tá super claro, outro plano tá super escuro. Esse filme, eu queria que fosse algo que incomodasse demais, então, tipo, às vezes o personagem tá falando e tá sem foco, até porque era o teste de um média, né? Era o teste de uma média-metragem, e a gente falou, cara, vou experimentar muito. Então eu queria umas imagens bem desfocadas, eu tenho muito capricho, mas como eu disse, eu queria que fosse aquele filme que tá numa prateleira, guardado, onde ninguém aluga, as pessoas olham com um pouco de preconceito. Eu falei, cara, esse é o meu filme, que se você parar pra ver ele, se você parar pra alugar esse filme e assistir, vai ser um filme que você não vai se arrepender, tá ligado? Vai fazer seu final de semana inteira fluir muito bem. Então é algo que muitos momentos foi intencional. Teve um momento ali, infelizmente, que acabou que não foi, teve um erro de foco que eu não gostaria, mas muitos momentos, muita troca de foco, muitos momentos enfim, são extremamente intencionais, tanto na fotografia
fotografia quanto no áudio do curta também. Obviamente a limitação de trabalhar com áudio no cinema independente é bizarra, então tem muita coisa que não foi proposital, aconteceu porque acabou sem querer acontecendo, mas a questão do foco foi muita coisa intencional. A parte só do som das falas do Anubis, né? Teve algumas vezes que ficou muito baixo, destoando um pouco dos outros personagens. O resto até que eu não achei que teve muito problema não, mas teve umas falas deles que realmente destoou. Sim, é complexo demais, cara, porque assim, a gente tinha um microfone que tava parando de funcionar, aí você tinha um problema com o gravador e fala, porra, como é que eu vou arrumar isso agora, nesse exato momento? Tem um técnico de áudio aqui. Então, Felipe, muita você coisa não tava louca, lá, difícil. Felipe? Não, tava só na cabine, foi conheci depois o pessoal. Já ajudei muito curtinha um som direto, Vinícius, só pra você saber. Porra, teria sido de boa ajuda, hein? O Mendes também é outro que participa aqui do nosso podcast, também manja muito de som, acho que manja mais que eu de som. O que eu queria falar antes também, você falou sobre lente zoom, mas muitas vezes quando você tá com a DSLR, fazer um zoom in, um zoom out fica complicado, né? O que você acha? Eu concordo bastante. Eu acho que a DSLR tem uma dinâmica um pouco difícil de se trabalhar com zoom in, zoom out, a não ser que você esteja trabalhando com aquela estética mais documental mesmo, que você tá com a câmera zona na mão, e aí você dá um zoom, enfim, algo que séries como The Office utiliza bastante, é bem legal. Mas de maneira geral é bem complicado trabalhar com lente de zoom nas DSLRs, porque elas não são lentes claras, e quando você tem uma limitação em questão de iluminação, acaba que fica muito escuro, é difícil de você balancear, é difícil de você conseguir escolher, acertar, então às vezes não é tão versátil quanto uma fixa que vai te dar uma imagem mais trabalhada, muitas vezes, por conta do diafragma abrir muito mais do que a zoom, que obviamente te dá uma versatilidade muito maior por você estar utilizando. Você pode chegar de 18 a 200, assim, em questão da milimetragem da lente. Porém, é bem complicado. Eu acho que trabalhar com lente de zoom você tem que saber. Não adianta você só chegar e falar, vou fazer aqui e o que me der na telha. Acho que quanto mais você estudar as lentes e a câmera que você estiver utilizando, melhor. Que eu te cortei? Só mais uma pergunta em relação à parte do roteiro, da história. Não sei nem se você vai saber me responder, porque você falou que gosta de deixar as pontas abertas, pontas soltas. Sim. Eu imagino que o crime que eles vão lá combinar, tal, você quis deixar meio misterioso mesmo, e como se fosse o propósito da própria vingança ou justiça, sei lá como chamar isso. Você acha que é em relação a esse suposto crime, essa suposta intenção, que é a mensagem do filme, ou não tem nada a ver? Sim. Num dia normal eu falaria, não sei, deixa vocês pensarem. Mas não, eu adoro responder perguntas relacionadas a isso. Sim, tem relação sim. Eles são pessoas que vivem disso, vivem do crime, vivem do ilegal. Eles vivem do ilegal. Então, curta até que você sente um pouco de vergonha de se identificar com algum deles. Você fica tipo, puta, eu tô me identificando com esse cara, com essa mina, que bizarro. Não é algo que você se identifica, assim, ou que você fala que você se identifica. É algo que de fato é complexo a relação desses personagens. Um mais sujo que o outro. Então, até quem você acha que é limpo, você fala, porra, não é. Então é complicado. E eles estão justamente ali para combinar algo relacionado a isso. Combinar um crime. Eles foram chamados até ali. Futuramente se descobre o porquê no curta, mas eles foram chamados até ali para realizar de fato uma ação, né? Fazer alguma coisa. Até aí o que pode ser, ou se eles são ou só se não tem motivação, enfim, pode ser que alguém aqui, uma pessoa aqui ou ali fale, nossa, que é outro mal escrito, por que os caras estão ali? Não faz sentido nenhum. Até aí é muito jogo, que se eu ficar explicando tudo também não tem nem porquê. Não, lógico. Mas sem dúvida alguma. Exatamente, é mais legal você deixar pra pessoa brincar na subjetividade. Mas com certeza ele tem relação, sim, tem relação, sem dúvida alguma. Interessante. E projetos futuros, né, Felipe? Acho que agora é a parte... Sim. Vamos lá, projetos futuros. Eu tô com a Casa 895 agora, produzindo bastante coisa legal com eles. Tô com umas direções à parte também, de uns 2 curtinhas aqui ou ali.
Fiz um curta bem legal agora, o meu maior curta até então. O meu melhor curta, considero o meu melhor curta de longe. Ele se chama Colina Seiusi, é uma aposta minha no terror, que é o meu gênero favorito. Junto com noir e western, terror é o meu gênero favorito, principalmente terror psicológico. Fiz uma aposta num filme preto e branco 4x3, terror, que é sobre o folclore brasileiro, se chama Colina Seiusi. Então a gente tá com esse filme, começou a carreira de festivais dele agora. Acabamos de enviar ele para alguns festivais. Em breve teremos notícias se ele será ou não, provavelmente indicado ou alguma coisa ou não. Mas tem o Colina Seiusi agora rolando. Muito em breve estará disponível para as pessoas poderem assistir. Direto sai novidade lá no caso da no canal da Casa 1895, bem bacana. E no Instagram também eu posto bastante coisa legal sobre projetos passados e futuros. Então tô sempre atualizando lá. Interessante. Da hora. Todos esses links eu vou pedir para você, vou postar em algum no nosso blog, eu vou soltar o seu link lá, o link da casa, todos esses links que você comentou agora. Eu ia fazer uma pergunta, mas na verdade sobre a produtora em si, se os projetos... Manda bala. Os projetos que vocês fazem são sempre de integrantes da produtora? Ou vocês aceitam roteiros, essas coisas assim? Cara, na verdade não, a gente aceita roteiro com certeza absoluta. Você não precisa ser necessariamente um integrante fixo para, por exemplo, a gente fazer um curta juntos, saca? É óbvio que demanda da dedicação e do quanto a pessoa gosta de se envolver com projetos. Mas a gente trabalha com muita gente, bastante gente de fora. Hoje a produtora trabalha com 25 pessoas, mas não necessariamente só pessoas da produtora. Agora a gente tá abrindo legal para algumas pessoas de fora mandar roteiro. O e-mail, por sinal, é acasa1895@gmail.com, para quem quiser mandar roteiro ou ideia, qualquer coisa. Mas em geral, ou se for, se me conhecer, é só mandar mensagem no Instagram pessoal ou no WhatsApp, qualquer coisa. Mas no geral, a gente tem trabalhado bastante com o roteiro das pessoas da produtora, mais por conta do que é o que a gente tem trabalhado bastante. São pessoas que gostam desse capricho, que têm um capricho para escrever, que aceitam trabalhar no roteiro, que uma coisa que a gente vê bastante hoje em dia é mano, a pessoa escreve um roteiro, pronto, nunca mais se você fala sobre o roteiro da pessoa, se você mexe na obra da pessoa, a pessoa não quer saber de mais nada. Não quer nem saber se você não quer saber de crítica, não quer saber de nada. É daquele jeito e ponto final. Aqui a gente mexe bastante, a gente dá pitaco um no outro, a gente fala um no outro, estuda bastante um roteiro do outro, uma ideia do outro. E assim, quanto mais ideias de fora vier, melhor. Óbvio que depende da demanda, é impossível pra gente conseguir fazer tudo. Mas a gente, tá super aceitando conversar com cada dia mais artistas. Quanto mais artistas a gente puder ajudar aí. E quanto mais artistas, todo mundo puder trocar uma ideia, melhor, cara. Quanto mais experiência a gente puder, melhor sempre. Interessante. Aí, Fábio, manda seu roteiro lá. O homem tem uns 700 roteiros, Vinícius. Vocês chegaram a mandar inscrever roteiros para esses festivais de roteiros? Pelo que eu entendi, vocês são meio avessos a edital, né? E parceria com Sim. outras produtoras, canais de TV, vocês já tentaram alguma vez? Não? Isso com certeza. A gente tem um contato direto com o canal Curta, que a gente a gente conversou com eles agora há pouco, tem umas ideias bem bacanas. Eles não pegaram a sinfonia porque era média, e dentro da grade de programação deles não encaixava. Mas em relação a, enfim, editais e etc., fechar parceria com outras produtoras, super tranquilo, a gente fecha super. Trabalhar com mais artistas, melhor ainda. A gente só evita editais mesmo por conta da burocracia que é através de trabalhar com os editais, as complicações que é, a falta de valorização e identidade, principalmente quando é um festival que eles vão analisar 100% do seu projeto, você tem que se encaixar nas normas deles. Então, muito projeto acaba morrendo, muitos sonhos vão por esgoto por conta disso, mas assim, são coisas que vale super a pena se as pessoas têm contatos. Então, se a pessoa tem contato com o festival, com um edital e consegue essa grana, super legal, vai atrás. Mas a gente gosta de trabalhar com artistas, então, se uma produtora fecha parceria, bora fechar com uma produtora, super bacana, bora fazer junto. É uma questão de quanto mais amor e dedicação pela arte tiver, melhor, tá ligado? Mas, obviamente, não dá pra passar fome. Aqui a gente, no set do Sinfonia mesmo, a gente dormiu no chão. Então a galera dormiu no chão, e o incrível era que, o foda é que quando você sai pra gravar, é uma das noites mais frias de São Paulo,
Então fez 4 graus naquele dia e a galera dormindo no chão. Então é loucura, assim, e vamos que vamos, sabe? Não tinha lareira na locação, pô? E não podia acender aquela porra, daquela lareira lá. Era de enfeite. Pessoalmente, cenográfico, né? Pessoalmente também Cenográfico. eu acho o editar um funil bem complicado também. Não sei a opinião do Fábio. O Fábio já escreveu também para alguns festivais, para alguns editais, mas tá tentando ainda, né, Fábio? Na verdade, assim, eu tive reuniões com produtoras grandes, tal, mas aí veio essa história da pandemia, fudeu tudo. Mas, os filmes do Equador, Parabéns, cara, bacana mesmo. tive reunião com a Conspiração, com a Espiral, Bacana. Caliban Bem também, que é bacana, de cara. documentário. Teve uma outra que eu já esqueci o nome também, que é grande. Tudo aquela estrela 5 lá, sei lá, 5, 4, eu não sei como chama, categoria, não lembro o nome. E eu fiz um curso de produção executiva também, né? Para Isso é bem tentar bacana. viabilizar as coisas, né? Isso é bem bacana. Mas vamos lá, De verdade. estamos indo. Não, mas continua. O importante é continuar. Tipo, o cinema precisa de respiro, cara. Tipo, a gente foi construído hoje em dia, desde os anos 90, a não gostar do nosso próprio cinema. Então, quanto mais produção a gente tiver com capricho, mais importante o capricho nas produções, melhor. Então, você até falou em questão de festivais de roteiro. Festival a gente tenta trabalhar naqueles. Então, a gente faz determinados filmes para determinados. Porque vão concorrer em determinados festivais. Então, quando é um terror, a gente vai trabalhar com festivais de terror. Quando é um roteiro muito bom, vamos trabalhar com festival de roteiro. E assim a gente vai trabalhando pra gente também não canalizar energias no negócio errado, né? Numa parada Sim. contrária. Interessante. Mas é assim que a gente vai indo. Mas parabéns, cara. Parabéns de verdade pelas conquistas aí. A pandemia veio pra arregaçar todo mundo, né, mano? Mas enfim, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E o Parabéns mesmo. Bolsonaro. Exatamente. A pandemia e o Bolsonaro. No ensejo que a gente vem falando, também é uma das ideias desse programa aqui, incentivar a galera a produzir, a tirar os seus roteiros da gaveta e produzir as paradas. Em breve eu acho que a gente vai trazer outros cineastas aqui pra gente, independentes, pra gente trocar ideia e tal, e deixar esse espaço aqui aberto para quem quiser, para entrar em contato com a gente, mandar o seu filme, o seu projeto, e trazer essa pessoa para trocar ideia aqui com a gente no apartamento 406. Mais alguma pergunta aí, Fábio? Com certeza. Não, tranquilo. Parabéns, Vinícius. É muito legal conhecer alguém que vai à luta, assim, e vamos que vamos. Essa é a impressão que eu tive da sua produtora, do seu coletivo. E parabéns, porque você está conseguindo fazer as coisas, assim, do nada, né? Do nada. Sim, exatamente. E é muito obrigado mesmo pelo apoio, por ter me dado essa voz, por ter me convidado para o podcast. Foi muito bacana. Agradeço de verdade. É uma proposta super bacana de vocês. Quanto mais voz aos artistas independentes vocês derem, melhor. Muito bacana de verdade. Contestar também, a gente tem que contestar muito no cinema independente, sempre. E é exatamente isso que você falou. É um vamos que vamos atrás do outro. Tipo, porra, cara, a gente filmava curta com a câmerazinha que conseguia de 2012, que era de um parente, começou a filmar curta e filmou curta com uma outra de R$1.000, sendo que a média das câmeras de hoje é de 10 a 20 mil. Faz uma amizade aqui, outra ali, consegue uma câmera para um curta. E é sempre assim, a gente acha, infelizmente hoje o nosso mercado é muito elitizado, mas quanto mais força de vontade a galera tiver, melhor. E é uma coisa que eu sempre falo, histórias são muito mais importantes do que a maneira como você vai filmar, se você tem uma imagem bonita. Eu acho que histórias são muito mais importantes que imagens bonitas, mas qualidade técnica é algo que também é super importante. Quanto mais estudo você tiver, melhor. Mas não é a melhor câmera que vai fazer seu filme, é a melhor história. Então, quanto mais histórias a gente puder contar, melhor. E sempre estudar. Porque não adianta também, óbvio, eu não sou formado nem nada, fiz faculdade, mas acabei que não consegui me formar por conta da grana. Porém, quanto mais histórias a gente puder contar e quanto mais estudo técnico a gente tiver para trabalhar, para aperfeiçoar a nossa cultura, melhor vai ser, e o cinema vai agradecer. O cinema é um respiro para as pessoas e um respiro para nossa imaginação. É isso aí, mano. A gente que, em nome do Apartamento 406, eu que agradeço você aceitar o nosso convite, tá trocando essa ideia com a gente, também dar essas ideias aí, esses pitacos interessantes aí sobre tudo. Parabéns, falou super bem, eu acho que ficou
deu para entender tudo direitinho. Foi bem legal, foi muito melhor do que eu estava esperando. Que bacana, muito obrigado. Não, assim, é porque foi a primeira vez que a gente fez uma entrevista, então, nossa senhora, foi bem legal. Não, é um bate-papo muito bacana, cara. Muito obrigado mesmo por ter darem essa oportunidade aí, por abrirem essa porta aí do apartamento. É nóis. Então, Vinícius, volte sempre. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, trocar essa ideia. Que venha muitos projetos para você aí, que você volte aqui com outros projetos para trocar ideia com a gente. E se você tem algum projeto, quer trocar ideia com a gente, manda um e-mail para a gente, contato ap406@gmail.com, ou troca ideia com a gente pelas redes sociais, Instagram, Facebook, no nosso blog. E eu vou deixar no blog a conta do Vinícius, no Instagram, essas coisas todas, do Apartamento 406, Instagram do Fábio, tá tudo lá. Vou deixar tudo lá no blog. É isso aí. Falou! Alô, boa noite. Obrigadão. Boa noite. Viva o cinema independente. Viva! É nóis.